Olá, eu sou o pastor Adil Costa, prazer e uma alegria ter você aqui no nosso canal. Antes da nossa mensagem eu tenho dois pedidos a fazer. O primeiro deles é que se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. E o segundo, para você clicar no sininho. Todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação aí no seu celular. Então vamos ficar agora com a mensagem que com certeza o Senhor tem uma palavra forte para falar ao meu e ao seu coração. Mas eu quero falar aqui sobre solução de problemas. Tem pessoas que são PhD em camuflar problemas. Amém? E o que é camuflar o problema? Você não resolve o problema. O problema, ele está ali e você faz algo parcial. Não é algo definitivo, é algo parcial. E por ser algo parcial, o que acontece? O problema persiste. O problema não se acaba. Sabe aquela história? É um dito, né, popular, que não adianta você empurrar a sujeira para baixo do tapete, porque na hora que você tirar o tapete, o que vai acontecer? Aparece. A sujeira vai estar toda lá. Essa sujeira não foi eliminada. Então vamos lá. A falta de solução de problemas me engana, me traz um sentimento de algo resolvido, mas que na realidade não foi. Porque qualquer coisa que eu faça de forma impensada ou de forma infundada vai fazer com que não dê certo aquilo que eu estou desejando para a minha vida. E de que forma? Davi, a primeira coisa que ele faz, ele identifica o problema. E qual era o problema que eles estavam vivendo? Eles estavam sendo afrontados pelo gigante Golias. Só que eles estavam acomodados. Eles estavam mais ou menos assim: enquanto ele não invadir, nós ficamos aqui na nossa. E está tudo certo. Deixa ele xingar, deixa ele afrontar, deixa ele fazer o que ele quiser. O problema estava ali, ó, destacado. Mas eles não tomaram nenhuma atitude para resolver esse problema. Eles ficaram fazendo o quê? Eles ficaram esperando para que as coisas se resolvessem sozinhas. E eu posso te dizer uma coisa aqui com toda a sinceridade do meu coração: o problema não se resolve sozinho. O problema, ele não se auto-resolve. Se surgir um problema, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso buscar uma situação. Eu preciso entender como é que as coisas estão acontecendo. E aí quando Davi, ele chega aqui, ele observa o que está acontecendo, ele começa a conversar, a dialogar com quem? Com os soldados que ali já estavam. E aí os soldados passam o quê? Qual é o relatório dos soldados para Davi? Olha o tamanho do homem, rapaz, não tem como. Olha o exército dos filisteus como é forte, olha o nosso exército. E naquele momento Davi, ele fica pensando no quê? Davi está pensando na solução do problema. E qual era a solução do problema? Matar o gigante, eliminar o gigante. O gigante ia deixar de existir. Ele já não ia mais fazer parte daquela situação. Então Davi, ele começa a observar e ele começa a elaborar na sua mente um plano para poder resolver e solucionar aquele problema de uma vez por todas. Só que eu quero dizer algo a vocês nessa noite: sempre haverá pessoas que vão querer jogar
jogar um balde de água fria na sua cabeça. Sempre. Sabe aquela história assim? A pessoa descobre que ela tem uma determinada enfermidade. Aí chega um e diz assim: Deus já te deu vitória, você já está curado em nome de Jesus. Ó, isso aí é um processo de Deus na sua vida. Mas aí chega aquele que diz assim: eu conheço uma pessoa que teve esse mesmo problema e morreu. Tem ou não tem? E aí o que acontece com aquela pessoa? Ela já está abatida porque descobriu o problema. Ela está buscando uma solução. E chega alguém com a palavra de ânimo e diz assim: conheci uma pessoa que estava igual você e morreu. Que palavra, né? Ó, jogou a autoestima lá para cima, né? Só que não. Então sempre vai existir alguém que, ao invés de trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento, vai querer questionar, vai querer provar por A mais B que o que você está fazendo não funciona e não vai dar certo. Porque A, porque B, porque C, ou porque ela mesma fez e não deu certo. Só que tem um porém. Para eu solucionar um problema, eu preciso estar convicto do que eu quero. Aleluia. Porque não é algo que vem de A e nem de B que eu posso permitir que interfira na minha decisão, naquilo que eu me propus a fazer. Amém. E como é que eu vou saber se é certo ou errado? Se eu tiver intimidade com Deus. Porque Davi, ele chega e ele começa a conversar com os soldados. Aí os irmãos de Davi, o irmão de Davi, o mais velho, né? Eliabe, ele repreende Davi e diz: o que você está fazendo aqui? O que você está especulando aqui? Você tem um coração mau. Ou seja, o próprio irmão não conhecia o irmão, né? Você tem um coração mau. O que você está fazendo aqui? Você veio aqui para quê? Para contemplar a nossa derrota? O nosso fracasso? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. O próprio Jesus declara isso. Amém? Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses herdarão o reino dos céus. E aí Davi fala: não, meu irmão, não foi isso não que eu vim fazer aqui. Eu estou querendo saber por que é que vocês estão permitindo com que esse gigante afronte o exército do Deus vivo. Davi vira para o irmão e diz assim: ei, meu irmão, não é isso não, porque eu estou do lado de vocês. Eu não vim aqui para ver a derrota de vocês, o fracasso de vocês. Não, muito pelo contrário. Eu vim aqui para dizer para vocês que o Deus que levantou esse exército aqui, ele é poderoso para conceder a vitória e lançar esse gigante por terra. E aí essa conversa chega nos ouvidos de quem? Do rei. Porque o rei também era outro que estava vendo o problema, mas não estava fazendo absolutamente nada. Diga assim: o problema não é solucionado sozinho. Aleluia. Não adianta, tem pessoas que ela foge da responsabilidade. Amém. Foge da responsabilidade. E não adianta, porque se Deus permitiu, Deus quer que você resolva. Ah, eu vou pedir para o pastor orar por mim, para Deus me dar a vitória. Amém. Você vai pedir, o pastor vai fazer o quê? Ele vai orar para você, porque o pastor não vai negar a oração. Amém? Só que o que ele vai fazer além disso? Mais nada. Porque ele não pode fazer nada. Porque quem é o responsável para resolver o problema? Quem? Aleluia. Me lembrei do programa lá da igreja, né? Quem? Da igreja não, da TV. Raimundo Nonato. Não, é você. Amém? Então eu sou responsável
por resolver os meus problemas. E aí vamos lá. Posso continuar? Amém. Vocês permitem? Amém. Vai ficar bom, hein? O filho ele tem um problema e ele quer que quem resolva. Amém? A mulher tem um problema e ela quer que quem resolva. Quem? Aproveita aí, mano, que eu estou dando a brecha. O marido tem um problema e ele quer que quem resolva. A mulher. Mas cadê a responsabilidade de cada um? Aleluia. Glória a Deus. Davi olha para quem? Quem deveria resolver esse problema? Primeiro, quem era? Quem era? Diga, o rei. O primeiro a se posicionar para resolver o problema era o rei. Mas o rei estava acovardado. O rei estava esperando que o exército fizesse alguma coisa sem que ele ordenasse. Amém? O exército, por sua parte, o que deveria fazer? Resolver o problema. Mas não resolvia por quê? Porque o rei mandou. E quem estava sofrendo com toda essa situação? O povo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: eu preciso ter autorresponsabilidade. O que é ser autorresponsabilidade? Assumir a minha parte. Ser responsável sobre aquilo que me diz respeito. Davi, quando ele chega ali, ele observa, ele diz assim: não, isso está errado. Primeiro, nós servimos a um Deus que é o Senhor deste povo aqui. Segundo, este povo que está afrontando é um povo que não tem compromisso com Deus. Terceiro, Deus que está velando por este povo, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é muito além dos deuses deste povo. Aleluia. Tem alguma coisa errada? Amém? Amém. Tem alguma coisa errada? Perguntar de novo. Quem tem problema? Amém. Diga assim: tem alguma coisa errada? Quem é que vai descobrir? Davi falou assim: eu vou resolver esse assunto. Eu vou assumir a responsabilidade. E Davi disse, ele declara isso baseado no quê? Nas suas experiências. Ele diz assim: Deus tem dado prova de que Ele é comigo até aqui, e Ele vai continuar sendo, e eu vou acabar com esse problema de uma vez por todas. Glória a Deus. Aleluia. Aí essa conversa chega nos ouvidos do rei. E o rei o que faz? Manda chamar Davi. Com qual objetivo? Sabe qual era? Desencorajar Davi. Esse era o objetivo do rei. Porque veja, olha aqui, no versículo 32, está com a Bíblia aberta ainda? Versículo 32. Davi disse a Saul, olha como é que Davi chega perante Saul, o rei. Davi chega perante o rei. Quem era Davi? Um jovem, um moço, inexperiente aos olhos dos homens, mas diante de Deus Davi era gigante, muito maior do que Golias. Então vamos lá. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. É a primeira declaração de Davi. Ninguém deve ficar abatido, preocupado, desesperado por causa desse filisteu. Porque aí ele se coloca na condição de quê? Ele está diante de quem? Do rei. Ele diz assim: teu servo, dizendo para o rei. Ele está dizendo para o rei: teu servo
vai a peleja contra este filisteu. Aleluia. Amém? Qual deveria ser a posição do rei? Ufa, apareceu alguém para livrar o meu couro, né? Mas aí o que o rei faz? 33. Respondeu Saul. Olha que palavra de apoio. Olha que palavra de incentivo. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Amém? Amém. Davi podia fazer o quê? Eu fiz a minha parte. Não quer me ajuda? Vai embora. Só que o que estava no coração de Davi? Eu vou resolver o problema. Para resolver o problema você vai encontrar adversidades. Amém? Para resolver o problema você vai encontrar dificuldades. Para resolver o problema você vai ter que ser persistente. Você vai ter que ser insistente. Para resolver problemas você vai ter que traçar estratégias. Para resolver problemas você vai ter que assumir responsabilidades. Amém? Nessa linguagem não fala isso, mas uma outra linguagem. Saul ele vê que ele não vai convencer Davi porque Davi estava certo do que ele queria. E Saul faz o que? Fala para Davi vestir as vestes de Saul. Só que Davi fala assim: não dá, Saul, não dá. Se eu for com as suas vestes aí eu vou morrer mesmo. Aí eu não vou vencer a batalha. Por quê? Porque a responsabilidade de Saul era a responsabilidade de Saul. E a responsabilidade de Davi era a responsabilidade de Davi. Então a responsabilidade do marido é a responsabilidade do marido. A responsabilidade da mulher é a responsabilidade da mulher. A responsabilidade do filho é a responsabilidade do filho. E assim por diante. E cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí Davi vira para Saul no 34 e diz assim: teu servo tomava conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Moleza, né, irmãos? Pegar um leão na juba? Que beleza, né? Você pegar um leão na juba. Aí Davi diz assim: eu pego o leão na juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Amém? Ele não está desafiando qualquer um. Ele está desafiando o exército do Deus vivo. Ponto. Não tem mais o que falar. Davi fala assim: não tem nenhum tipo de contestação. É o exército do Deus vivo. E o Deus vivo vai responder em favor daquele que carrega o nome dele. Amém? Glória a Deus. 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Com esse diálogo, o que aconteceu? Davi, ele convenceu Saul, ou melhor, Davi passou para Saul o seguinte: rei, você pode falar o que você quiser, eu não vou desistir do meu plano. Eu prefiro morrer lutando do que morrer na covardia. Amém? Amém? É melhor você quebrar a cara uma vez, duas vezes, três vezes, tentando, do que você nunca tentar e falar assim: eu nunca tive nenhuma derrota, eu nunca sofri nenhum fracasso, porém você nunca saiu da posição que você ocupa. Aleluia.
Glória a Deus. Quem quer alçar voos mais altos precisa se movimentar, precisa ter projetos, precisa ter planos, precisa ter objetivos bem traçados e bem elaborados na vida. Quantas pessoas você conhece que o lar está sendo destruído, mas essas pessoas preferem ficar observando o lar sendo destruído e não faz absolutamente nada para que esse lar seja restaurado? Pessoas, e eu não estou falando aqui de pessoas que não conheçam o Senhor, não. Eu estou falando aqui de pessoas que conhecem a palavra de Deus e que sabem o caminho que deve ser seguido para poder obter a vitória. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo, mas não se posicionam e preferem viver uma vida sendo afrontados pela luta, pela dificuldade, por aquilo que sobreveio a ela, e não se posiciona para que essa situação seja modificada? Quantas pessoas você conhece dessa forma? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então Saul, ele se convence que Davi não vai desistir. Aí aqui no final do versículo 37 diz o seguinte: diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. E Davi disse o quê? Fechou, eu tenho o aval do rei. Amém? Amém. Porque ele precisava desta palavra vinda do rei. Mesmo que o rei fosse um fracassado, fosse um derrotado, mas quem levantou Saul foi o Senhor. Não era o rei que o Senhor queria levantar, amém? Mas foi o Senhor que permitiu que ele se tornasse rei. Foi o Senhor que levantou. Então quando Saul diz assim para Davi: vá, e que o Senhor seja contigo, Davi disse: a vitória é nossa. Porque eu estou sob a autoridade do rei, ao qual o Senhor meu Deus constituiu. Se Saul diz assim: não vá, Davi não poderia fazer mais nada. Porém, seria cobrado de quem? O Senhor ia cobrar de quem? Do rei. Do rei. Porque Davi estaria cumprindo as determinações de Deus, que diz que nós devemos ser submissos às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Mas Davi, ele insiste, ele força a barra, ele argumenta, ele tenta de uma forma, ele tenta de outra, até que Saul diz assim: vai, e que o Senhor seja contigo. E Davi disse: se prepara, rei, espera, porque a solução está vindo. O problema vai ser resolvido de uma vez por todas. E o que Davi faz? Quando Davi sai dali, ele vai se preparar. Diga assim: Davi se preparou. É isso aí. Quando Davi sai dali, ele vai se preparar. Para se vencer problemas, para solucionar problemas, eu preciso me preparar. Glória a Deus. Eu preciso estar preparado contra as dificuldades que eu vou enfrentar. Porque Davi olhou e falou assim: o cara é grande, eu sou pequeno, eu preciso de estratégia. O que Davi pensou? Eu não posso chegar perto dele, porque se eu chegar perto dele e tomar um pescoção dele, eu vou voar longe, porque o camarada é grande, né? Mas aí Davi vai no ribeiro, ele pega pedrinhas de ribeiro, põe no seu alforje e ele vai a peleja com o cajado da ovelha, o seu alforje com as pedrinhas e uma funda. Quando Davi se coloca diante do gigante, o que o gigante faz com Davi? Ele menospreza, ele zomba, ele diz assim: aí, além de ser um jovem inexperiente, ainda vem contra mim com pau e pedra. Só que mal sabia o filisteu que quem estava por trás
de tudo isso era o próprio Deus. Amém? Então Davi, ele não se aproxima. Ele não se aproxima do gigante. Porque se ele se aproximasse do gigante, ele iria sofrer consequências. Quando eles chegam próximos um do outro em uma determinada distância, Davi pega aquela pedrinha, põe na funda, ele gira e lança aquela pedra. A Bíblia diz que aquela pedra crava na testa de um gigante e o gigante cai de frente, ele não cai de costa. E o certo era acontecer o quê? Era o gigante cair de costa, mas o gigante caiu de frente. Ele caiu aos pés do servo do Senhor. Porque quem foi que derrubou o gigante? Foi o Senhor. Glória a Deus. Muitas pessoas pensam que foi Davi que derrubou. Não foi Davi que derrubou. Quem derrubou foi o Senhor. Davi, ele se posicionou e Deus fez o resto. Aleluia. Aleluia. O problema, ele é solucionado na minha vida quando eu me posiciono. Deus, ele faz o resto. Aleluia. Aquilo que é difícil, aquilo que é impossível, aquilo que não dá para eu fazer, o Senhor, ele vai e ele faz. Aí, irmãos, o que acontece? Chegou o momento final. Por quê? O gigante estava morto? Não. O gigante caiu. A Bíblia diz que o gigante caiu. E naquele momento, o que Davi entendeu? O Senhor derrubou o gigante para eu ter a oportunidade de resolver o problema. Davi corre e pega a própria espada do gigante. O que ele faz? Arranca a cabeça do gigante. O que ele fez nesse momento? Ele acabou com o problema. Ele acabou com o problema de uma vez por todas. Mas espera aí. Davi não acabou com os filisteus, mas Davi matou o guerreiro dos filisteus. Davi matou aquele que era o exemplo para os filisteus. Davi matou aquele que os filisteus se espelhavam nele. Aleluia. O meu problema e o teu problema tem algo que é maior, e é no maior que Deus vai trabalhar. Deus vai começar a operar em favor da tua vida, do maior para o menor. É do maior para o menor. Qual é o teu maior problema? É lá que Deus vai tocar, mas você precisa se posicionar. E quando você se posicionar, o milagre vai acontecer. Deus vai te dar a oportunidade de você resolver o problema e eliminar de uma vez por todas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alamandecaia, séria, andaramandaraia, sobiraia. Aleluia. Mas nós estamos no Antigo Testamento, pastor. E hoje nós vivemos a época da graça, né? E que coisa linda foi o que Deus usou a vida do diácono para falar aqui nessa noite. Que Deus não nos dá o que nós merecemos. Você entendeu o que o diácono falou aqui hoje? Deus, ele não me dá o que eu mereço. Graças a Deus por isso. Porque se ele fosse me dar o que eu mereço, misericórdia, eu já não estaria mais aqui. E aí nós temos uma promessa de Jesus para a minha vida e para a tua vida. Porque essa promessa diz respeito à igreja do Senhor. Aleluia. Como é que Davi matou o leão? Como é que Davi matou o urso? Como é que Davi destruiu, derrubou aquele gigante? Porque ele estava em Deus e Deus estava nele. Eles estavam misturados a tal ponto que não se sabia quando era Deus agindo e nem quando era Davi agindo. Davi não tinha identidade. A identidade de Davi era um servo de Deus. A identidade de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esta era a identidade de Davi. Quem é Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Identidade forte, pesada. Amém. Aleluia. Escute bem o que eu vou dizer para você. Por conta de um servo de Deus,
autoridade perde sono. O rei não dormiu, ele passou a noite em branco. E quando estava amanhecendo o dia, ele chega lá na boca da cama e diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, acaso teu Deus pode te livrar dos leões? E o que Daniel responde lá de dentro? Porque servo sabe reverenciar, servo sabe reconhecer a autoridade. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus me livrou da boca dos leões. Aleluia! Este é o Deus que você escolheu para servir. Este é o Deus que você saiu da sua casa hoje para vir aqui render a Ele honra, glória, louvor, majestade e adoração. Este é o Deus que você tem depositado as suas petições. Este é o Deus que você tem apresentado os seus problemas, as suas lutas e as suas dificuldades. E Ele é fiel, assim como Ele foi com Eliseu, assim como Ele foi com Elias, assim como Ele foi com Daniel, assim como Ele foi com Davi, assim como Ele foi com Paulo. Ele é comigo e Ele é contigo ainda nos dias de hoje. Eu acabei de te dar a receita para você eliminar os problemas da sua vida. Amém? Mas faça uma coisa antes de qualquer outra: elimine o problema de ser um gerador de problemas. O primeiro problema que você tem que eliminar é deixar de ser um gerador de problemas. Aleluia. Porque se você resolver um problema e se mantiver como gerador de problemas, vão surgir outros. Não resolveu nada. Então eu preciso ser uma pessoa que não crie problemas, mas uma pessoa que soluciona problemas. Para encerrar, Davi estava sendo visto por seu irmão como um gerador de problemas, não foi? Só que no fim das contas, o que aconteceu? O seu irmão, ele teve que se curvar diante de Davi e reconhecer que Davi não era um criador de problemas, e sim uma pessoa que solucionava problemas. Então o que Jesus quer de mim, de você, é exatamente isso: que nós venhamos nos posicionar de forma com que Ele venha nos usar para nós sermos bênçãos, em primeiro lugar para nós mesmos, e depois para as pessoas que nos cercam e nos rodeiam.